Havia algo de errado naquele rapaz. Todos achavam que era asma, essa tosse seca, esse fôlego curto, esse jeito de sumir sem avisar. Mas o médico da cidade nunca encontrou nada nos pulmões dele. Nenhuma febre, nenhuma fraqueza visível. Apenas aquela respiração ofegante quando voltava do celeiro, o suor grudado na camisa branca, os olhos baixos, evitando o olhar do pai. O coronel não desconfiava de nada. Achava que o filho estava aprendendo a administrar a fazenda, supervisionando o trabalho dos cativos. Achava que o rapaz finalmente estava se fazendo homem. Mas não era isso. O que o Sinhozinho ia buscar naquele celeiro não tinha nada a ver com disciplina ou comando. Era outra coisa, algo proibido, algo que o fazia voltar tremendo, com os joelhos fracos e o coração acelerado, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. E o escravo que cuidava das ferramentas sabia disso. Ele também voltava suado, também respirava pesado, também nunca mais olhava direto para a casa grande depois daqueles encontros, mas ninguém perguntava, até o dia em que o coronel decidiu ir conferir o celeiro pessoalmente. Se você sentiu esse frio na espinha, deixe seu like para que histórias como essa não se percam no silêncio da casa grande. Inscreva-se no canal para ouvir relatos proibidos que o Brasil colonial tentou apagar. E me conte nos comentários, você já percebeu que alguém escondia algo grande demais para ser falado? Prepare-se, porque o que vem agora vai te mostrar como tudo começou. A vida na fazenda era lenta demais para um corpo jovem. O Sinhozinho tinha 19 anos, mas parecia carregar o peso de alguém muito mais velho, ou de alguém que nunca tinha sido realmente vivo. Acordava tarde. Tomava café sozinho na varanda, olhava o horizonte de terra vermelha e sentia aquela inquietação sufocante subindo pelo peito, como se algo dentro dele quisesse explodir, mas não sabia para onde ir. O pai queria que ele aprendesse a administrar a propriedade, que pegasse gosto pelo comando, que tratasse os cativos com pulso firme, como todo senhor deveria fazer. Mas o Sinhozinho não tinha estômago para isso. Não gostava de gritar, não gostava de olhar para a dor dos outros e sentir prazer. Preferia ficar sozinho, vagando pelos cantos da fazenda, procurando qualquer coisa que o fizesse sentir menos vazio. Foi assim que começou a reparar no escravo do celeiro. Ele se chamava Damião, alto, forte, tinha braços grossos de quem carregava madeira o dia inteiro e um jeito silencioso de se mover, como se soubesse exatamente onde pisar para não fazer barulho. Trabalhava sozinho, não conversava com ninguém, não sorria, apenas fazia o que mandavam e sumia de volta para o celeiro, onde passava horas consertando ferramentas, organizando cordas, limpando as lâminas das foices. O Sinhozinho começou a ir até lá sem razão. No começo, fingia que estava inspecionando o trabalho. Entrava, olhava as prateleiras, fazia uma ou outra pergunta vaga. Damião respondia com respeito, mas sem medo. Seus olhos eram diretos, firmes, e isso incomodava o Sinhozinho de um jeito que ele não conseguia explicar. Porque pela primeira vez na vida, ele estava diante de alguém que não tinha medo dele. E isso era perigoso. A primeira vez que ficou sozinho ali por mais de alguns minutos foi numa tarde abafada de janeiro. O calor era insuportável. A casa grande parecia um forno e o Sinhozinho não aguentava mais ouvir a voz da mãe, o silêncio gelado do pai, o tédio mortal daquele lugar. Saiu sem avisar, desceu o caminho de terra até o celeiro, empurrou a porta de madeira velha e entrou. Damião estava de costas, ajustando uma tábua quebrada na parede dos fundos. O suor escorria pelas costas dele, marcando a camisa rasgada. Ele não se virou, apenas continuou martelando, como se soubesse que o Sinhozinho estava ali, mas não se importasse. E foi nesse instante que algo mudou. O Sinhozinho sentiu uma coisa estranha subindo do estômago. Um calor diferente, uma inquietação nova. Ele não sabia dar nome àquilo, mas sabia que não era raiva.
Não era nojo, era outra coisa. Algo que ele nunca tinha sentido olhando para uma mulher. Algo que ele nunca deveria sentir olhando para um homem. Muito menos para um cativo. Damião largou o martelo e finalmente se virou. Seus olhos se encontraram. Nenhum dos dois disse nada, mas naquele silêncio pesado, carregado de calor e perigo, algo foi selado. O Sinhozinho começou a voltar todo dia, sempre com uma desculpa, sempre fingindo que estava ali a trabalho. Mas Damião sabia, ele percebia o jeito como o rapaz demorava a sair, o jeito como ele respirava mais devagar quando ficavam próximos, o jeito como seus olhos desciam pelo corpo dele e subiam rápido, como se tivesse feito algo proibido. E Damião não fazia nada para impedir, porque ele também sentia. Não era amor, não podia ser. Amor era coisa de gente livre, amor era coisa de quem tinha escolha. Mas havia algo ali, algo perigoso, algo que os dois sabiam que ia acabar mal, mas que mesmo assim continuava crescendo. Numa dessas tardes, o Sinhozinho se aproximou mais do que deveria. Estava ajudando Damião a carregar uma pilha de madeira, coisa que ele nunca fazia. Os dois seguraram a mesma tábua ao mesmo tempo. Suas mãos se tocaram. O Sinhozinho congelou. Damião também. Nenhum dos dois soltou a madeira imediatamente. Ficaram ali, parados, olhando um para o outro, com as mãos encostadas, o ar denso, o mundo inteiro esperando para ver quem ia recuar primeiro. Mas nenhum dos dois recuou, até que um som veio de fora. Passos na terra, alguém se aproximando. Os dois largaram a madeira ao mesmo tempo, como se tivessem sido queimados. O Sinhozinho saiu do celeiro antes que alguém o visse. Mas, quando chegou na casa grande, sua respiração estava tão ofegante que a mãe perguntou se ele estava com febre. Ele disse que era só o calor, mas não era, era outra coisa, e ele sabia que não ia conseguir parar. Capítulo 2. A tarefa inventada. Depois daquele toque, o Sinhozinho não conseguiu mais pensar em outra coisa. Passava as noites acordado, olhando para o teto do quarto, sentindo o coração bater rápido demais. Lembrava da textura áspera da mão de Damião, do peso do olhar dele, do silêncio que dizia tudo sem dizer nada. E quanto mais tentava esquecer, mais aquilo voltava. Ele sabia que era errado, sabia que se alguém descobrisse, seria o fim de tudo. O coronel mandaria chicotear Damião até a morte, talvez até o matasse com as próprias mãos. E o Sinhozinho, o Sinhozinho seria humilhado, expulso da família, tratado como uma aberração. Mas, mesmo sabendo disso, ele não conseguia ficar longe. Então, inventou uma tarefa. Metipas. Foi numa manhã de sábado, quando o pai estava na cidade resolvendo negócios. O Sinhozinho desceu até o celeiro antes do café. Damião estava lá, como sempre, organizando as ferramentas. Quando viu o rapaz entrar, parou o que estava fazendo e baixou a cabeça esperando ordens. "Quero que você ensine uma coisa", disse o Sinhozinho, com a voz tentando soar firme, mas saindo trêmula. Damião ergueu os olhos, surpreso. "Ensinar o quê, senhor?" "A consertar isso aqui." Ele apontou para uma corda velha, que estava claramente em bom estado. Damião olhou para a corda, depois olhou para o Sinhozinho. E pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso, mas tão breve que quase não deu para ver. "Essa corda tá boa, senhor." "Eu sei, mas quero aprender a fazer os nós que você faz, caso precise de algo no campo." Era uma mentira ridícula, mas Damião não contestou. Pegou a corda e se aproximou. Assim, eles ficaram lado a lado, muito perto um do outro. Damião segurou a corda com as duas mãos e começou a explicar devagar como amarrar o nó. O Sinhozinho fingia prestar atenção, mas tudo o que conseguia sentir era o calor do corpo do outro homem ao lado dele. O cheiro de suor misturado com terra. A respiração dele, lenta e controlada, enquanto suas mãos fortes manipulavam a corda com uma facilidade que parecia quase sensual. "Agora o senhor tenta."
O Sinhozinho pegou a corda. Suas mãos tremiam. Ele tentou fazer o nó, mas errou. Assim não, disse Damião, baixinho. E então, sem pedir permissão, ele colocou as mãos sobre as do Sinhozinho, guiando os movimentos. O toque foi lento, cuidadoso, mas carregado. O Sinhozinho sentiu um arrepio subir pela espinha. Sua respiração ficou pesada. Ele sabia que Damião também estava sentindo, porque o corpo dele tinha ficado tenso, rígido, como se estivesse segurando algo que podia explodir a qualquer momento. Eles ficaram assim por alguns segundos, tempo demais, até que o Sinhozinho virou a cabeça. E Damião estava olhando direto para ele. Não era um olhar de respeito, não era um olhar de cativo para senhor. Era outra coisa. O Sinhozinho se afastou rápido, quase derrubando a corda. Eu já entendi, gaguejou saindo às pressas do celeiro. Mas quando chegou na casa grande, estava tremendo. Não de medo, de outra coisa. A partir daquele dia, a tarefa se tornou frequente. Toda vez que o pai saía, o Sinhozinho inventava uma nova desculpa para ir até o celeiro. Sempre algo vago, sempre algo que exigisse proximidade. E Damião sempre aceitava, sem questionar, sem recusar. Eles começaram a se tocar mais. Não era nada explícito. Não era nada que pudesse ser provado, mas era intencional. Um ombro roçando no outro enquanto passavam pela porta estreita. Uma mão segurando a mesma ferramenta por tempo demais. Um olhar que durava segundos a mais do que deveria. E a cada encontro, a tensão ficava mais insuportável. Foi numa tarde chuvosa que o Sinhozinho finalmente perguntou: "Você tem medo de mim?" Damião parou o que estava fazendo e olhou para ele confuso. "Medo, senhor? Medo do que eu posso mandar fazer com você." Damião ficou em silêncio por um instante. Depois, com a voz baixa, quase um sussurro, respondeu: "Tenho medo do que o senhor pode fazer comigo, mas não do jeito que o senhor está pensando." O Sinhozinho engoliu seco. "Então você sabe. Eu sei. E você também sente." Damião não respondeu com palavras. Apenas deu um passo à frente. E dessa vez, o Sinhozinho não recuou. Eles ficaram parados ali, a poucos centímetros um do outro, respirando o mesmo ar quente e carregado, sabendo que, se cruzassem aquela linha, não haveria volta. Mas nenhum dos dois se afastou. Até que um trovão estourou lá fora, fazendo os dois se assustarem. O Sinhozinho saiu correndo. Mas pela primeira vez, não foi por medo de ser pego. Foi porque ele sabia que se ficasse mais um segundo, ia fazer algo que não conseguiria desfazer. Capítulo 3. A escalada da tensão. As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole. O Sinhozinho tentou se afastar, tentou evitar o celeiro. Tentou fingir que aquilo tinha sido só um momento de fraqueza, uma confusão da mente, algo que podia ser esquecido se ele se concentrasse em outras coisas. Passou dias sem ir até lá. Forçou-se a acompanhar o pai nas rondas pela fazenda, a participar dos jantares formais, a ouvir as conversas vazias sobre política, safra e casamento. Porque era isso que o esperava, no fim das contas. Casamento. A mãe já tinha escolhido uma moça da cidade, filha de um juiz, bonita, educada, com um dote considerável. O coronel aprovava, achava que o filho precisava de uma mulher para acalmar os nervos, como ele dizia, para dar continuidade ao nome da família, para fazer dele um homem de verdade. Mas o Sinhozinho não conseguia pensar nela, não conseguia pensar em mulher nenhuma, porque toda vez que fechava os olhos, a única coisa que via era Damião. Foi numa noite particularmente abafada que ele desistiu de resistir. A casa grande estava mergulhada em silêncio. O pai tinha ido dormir cedo, cansado da viagem à capital. A mãe estava no quarto dela, rezando o terço como fazia todas as noites. Os empregados domésticos já tinham se recolhido. O mundo inteiro parecia estar dormindo, menos ele. O Sinhozinho estava deitado na cama, olhando para o teto, sentindo aquele calor insuportável subindo pelo corpo. Não era só o clima, era outra coisa.
Uma inquietação que não o deixava em paz. Uma fome que ele não sabia como saciar. Ele se levantou, vestiu a camisa, desceu as escadas sem fazer barulho. Saiu pela porta lateral da casa e caminhou até o celeiro. A lua estava cheia. A luz prateada cobria o caminho de terra, tornando tudo mais fantasmagórico, mais irreal, como se ele estivesse caminhando dentro de um sonho ou de um pesadelo. Quando chegou na porta do celeiro, hesitou, porque se entrasse ali agora, no meio da noite, sem motivo, sem desculpa, seria admitir para si mesmo o que ele realmente queria. E isso era perigoso, mas ele empurrou a porta mesmo assim. Damião estava lá, sentado no canto do celeiro, encostado numa pilha de sacos de estopa, com uma lamparina acesa ao lado. Ele parecia estar consertando uma correia de couro, mas, quando viu o Sinhozinho entrar, parou imediatamente. Os dois se olharam em silêncio. Nenhum dos dois perguntou o que o outro estava fazendo ali àquela hora, porque ambos sabiam. Não consegui dormir, disse o Sinhozinho finalmente com a voz rouca. Damião não respondeu. Apenas continuou olhando para ele, com aquele olhar que não tinha medo, mas que também não tinha desafio. Era algo diferente, algo que parecia dizer, eu também não. O Sinhozinho deu mais um passo para dentro. Fechou a porta atrás de si. O som da tranca caindo ecoou no silêncio denso. E foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Eles ficaram ali, parados, olhando um para o outro por tempo demais. Nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer. Nenhum dos dois tinha vivido aquilo antes. Mas havia uma corrente invisível puxando os dois para frente, como se o destino tivesse sido traçado muito antes daquele momento. O Sinhozinho deu mais um passo, depois outro, até que estava de pé, bem na frente de Damião. E Damião lentamente se levantou também. Agora estavam frente a frente, tão perto que o Sinhozinho conseguia sentir o calor do corpo dele, tão perto que suas respirações se misturavam no ar quente do celeiro. Eu não deveria estar aqui, sussurrou o Sinhozinho. Eu sei. Se alguém souber, ninguém vai saber. Mas se... ninguém vai saber, repetiu Damião com firmeza. E então, devagar, ele ergueu a mão. Tocou o rosto do Sinhozinho. Foi um toque leve, quase hesitante. Como se ele também estivesse esperando que o outro recuasse, gritasse, batesse nele, o mandasse embora. Mas o Sinhozinho não fez nada disso. Apenas fechou os olhos e deixou aquele toque acontecer. O que veio depois foi lento, cuidadoso, carregado de medo e desejo ao mesmo tempo. Damião passou os dedos pela linha do maxilar do Sinhozinho, desceu pelo pescoço, sentiu o pulso acelerado na garganta dele, e o Sinhozinho apenas ficou ali, parado, tremendo levemente, sem saber se era de medo ou de outra coisa. Então Damião deu um passo à frente, e dessa vez não havia mais espaço entre os dois. O peito de um encostou no peito do outro. A respiração de um se misturou com a do outro. E foi nesse instante que o Sinhozinho abriu os olhos e olhou direto para Damião. Eu não sei o que está acontecendo comigo, sussurrou com a voz quebrando. Eu sei, respondeu Damião, baixinho. Eu também sinto. Isso é errado. Eu sei. Se meu pai descobrir, ele te mata. Eu sei. E mesmo assim, completou Damião. E então, lentamente, ele aproximou o rosto. O Sinhozinho congelou. Seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ele sabia que se deixasse aquilo acontecer, não haveria volta. Sabia que estaria cruzando uma linha que nunca poderia ser apagada. Mas ele não se afastou. Fechou os olhos e deixou. O beijo foi hesitante no começo, quase assustado, como se nenhum dos dois acreditasse que estava acontecendo de verdade. Mas aos poucos, a hesitação foi sumindo, e o que ficou foi fome. Uma fome que nenhum dos dois sabia que tinha. O Sinhozinho segurou o rosto de Damião com as duas mãos, puxando-o para mais perto, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. E Damião o segurou pela cintura, com força,
como se fosse a última coisa real que ele ainda podia tocar naquele mundo. Eles se beijaram como se o mundo estivesse acabando, como se aquilo fosse a única coisa que importava. Como se, por um instante, não existisse casa grande, não existisse cativeiro, não existisse pecado. Só eles dois. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. O Sinhozinho encostou a testa na de Damião, ainda segurando o rosto dele, ainda tremendo. Eu não consigo parar, sussurrou, com a voz quebrada. Eu também não, respondeu Damião. E foi nesse momento que ambos entenderam. Não havia volta. Não havia como desfazer aquilo. Eles tinham cruzado a linha. E agora, tudo o que podiam fazer era esperar para ver quanto tempo demoraria até alguém descobrir. Eles passaram o resto daquela noite ali, sentados no chão do celeiro, encostados na parede, lado a lado, sem dizer muito. Apenas existindo no mesmo espaço. Apenas sentindo o calor um do outro. O Sinhozinho apoiou a cabeça no ombro de Damião. E Damião, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Mas ambos sabiam que aquela paz era frágil. Que bastava um descuido, um olhar errado, um som fora de lugar e tudo desmoronaria. Mas naquela noite eles não pensaram nisso. Naquela noite eles apenas ficaram ali, juntos, pela primeira vez. Quando o Sinhozinho voltou para casa, já estava quase amanhecendo. Entrou pela porta lateral, subiu as escadas com cuidado, se enfiou debaixo dos lençóis e fingiu que nada tinha acontecido. Mas quando fechou os olhos, ainda conseguia sentir o gosto daquele beijo. Ainda conseguia sentir o calor da mão de Damião na sua cintura. Ainda conseguia sentir o peito dele subindo e descendo contra o seu. E ele sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Capítulo 4. Ponto de ruptura. Nos dias seguintes, eles se tornaram imprudentes. Não era intencional, mas era inevitável, porque uma vez que a linha tinha sido cruzada, era impossível fingir que não tinha sido. O Sinhozinho começou a ir ao celeiro todos os dias, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, sempre com uma desculpa nova, sempre inventando uma razão para estar ali. E Damião sempre o recebia, sempre fechava a porta, sempre trancava. E toda vez acontecia de novo. Um toque, um beijo, um momento roubado no meio do dia, com o mundo inteiro do lado de fora, alheio ao que acontecia naquele espaço pequeno e abafado. Era perigoso, era insano, mas nenhum dos dois conseguia parar. O problema é que alguém começou a reparar. Foi a mãe do Sinhozinho quem notou primeiro. Ela percebeu que o filho estava diferente, mais distraído, mais ausente, sempre desaparecendo sem avisar. Sempre voltando com aquela respiração ofegante, aquele suor na testa, aquele olhar perdido. Ela perguntou se ele estava doente. Ele disse que não. Ela perguntou se estava com problemas. Ele disse que não. Ela perguntou se estava pensando na moça que tinham escolhido para ele. Ele não respondeu, e foi aí que ela começou a desconfiar. Numa tarde de quinta-feira, ela mandou chamar o coronel. Tem algo errado com o rapaz, disse ela com a voz baixa, mas firme. O coronel franziu a testa. Errado como? Ele anda estranho, sumindo o dia inteiro, voltando suado, ofegante, nervoso. Ele está aprendendo a cuidar da fazenda. É natural que volte cansado. Não é isso, insistiu ela. Tem algo mais. O coronel suspirou impaciente. Você está imaginando coisas. Eu não estou imaginando. Eu conheço meu filho. E eu estou te dizendo, tem algo errado. O coronel ficou em silêncio por um instante pensando. Depois disse, vou ficar de olho. E foi o que ele fez. No dia seguinte, o coronel não saiu da fazenda. Ficou circulando pela propriedade, observando, reparando, prestando atenção em tudo. E foi assim que ele viu o Sinhozinho descendo até o celeiro, entrando, fechando a porta, trancando e ficando lá dentro por tempo demais. O coronel não entrou imediatamente. Apenas ficou observando de longe, com os braços cruzados, o rosto fechado,
a mandíbula travada. Esperou. E quando o filho finalmente saiu, quase 1 hora depois, com a camisa amarrotada, os cabelos bagunçados, a respiração pesada, o coronel sentiu algo gelado subindo pela espinha, porque ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem tinha feito algo proibido e tinha gostado. Naquela noite, durante o jantar, o coronel não disse nada, apenas observou o filho. Reparou no jeito como ele evitava olhar nos olhos dele, no jeito como mexia na comida sem comer, no jeito como parecia estar em outro lugar, longe dali, perdido em pensamentos que ele não podia compartilhar. E o coronel sentiu a raiva começar a crescer, mas ele se controlou, porque antes de agir, ele precisava ter certeza. No dia seguinte, ele armou uma cilada. De manhã cedo, disse ao filho que precisava ir até a cidade resolver uns assuntos. Disse que ia demorar o dia inteiro. Disse que o Sinhozinho devia ficar cuidando da fazenda. O filho aceitou, aliviado. Mas o coronel não foi para a cidade, apenas fingiu que foi. Saiu a cavalo, deu a volta por trás da propriedade, voltou a pé e se escondeu perto do celeiro e esperou. Não demorou muito. Menos de 1 hora depois, o Sinhozinho apareceu. Olhou para todos os lados, conferindo se não tinha ninguém por perto, e entrou no celeiro. Trancou a porta. O coronel esperou mais alguns minutos. Depois, silenciosamente, se aproximou. Encostou o ouvido na parede de madeira e ouviu. No começo, eram só vozes baixas, murmúrios, palavras que ele não conseguia entender direito. Mas aos poucos, os sons foram mudando. Respirações pesadas, gemidos abafados. Sons que não deixavam dúvida sobre o que estava acontecendo ali dentro. E o coronel sentiu o sangue gelar nas veias. Ele não esperou mais. Deu 3 passos para trás e chutou a porta com toda a força. A madeira velha cedeu facilmente, estourando para dentro com um estrondo que parecia ecoar por toda a fazenda. E quando a porta se abriu, ele viu. Viu o filho. Viu o escravo. Viu os dois se separando às pressas, com os olhos arregalados de terror, as roupas bagunçadas, o pânico estampado nos rostos. E por um instante, o coronel não disse nada. Apenas olhou. Olhou para o filho. Olhou para o escravo. E então, lentamente, sua expressão mudou. De choque, para nojo, para ódio. Pai, eu... Cala a boca. A voz do coronel saiu como um trovão. O Sinhozinho tremeu. Damião ficou paralisado, sabendo que estava diante da própria morte. O coronel deu um passo para dentro do celeiro. Seus olhos estavam fixos no escravo. Você, disse ele com a voz baixa, perigosa, você fez isso com meu filho. Pai, não foi culpa dele. Eu mandei você calar a boca. O Sinhozinho engasgou, as lágrimas começando a escorrer. O coronel se virou para o filho com uma expressão de desgosto absoluto. Você me envergonhou, disse ele devagar. Você envergonhou essa família. Você envergonhou o nome que eu construí. Pai, eu posso explicar. Não tem explicação para isso. O coronel respirou fundo, tentando se controlar. Depois, sem tirar os olhos do filho, gritou. Guardem esse escravo! 2 homens apareceram correndo. Agarraram Damião pelos braços. Não! Gritou o Sinhozinho, dando um passo à frente, mas o coronel o empurrou para trás com força. Você não fala mais nada. Você não faz mais nada. Você vai para o seu quarto. E você não sai de lá até eu decidir o que fazer com você. Pai, por favor, não machuca ele. Por favor. Mas o coronel não estava ouvindo mais. Ele se virou e saiu do celeiro, levando o filho à força. E Damião ficou ali, seguro pelos 2 homens, sabendo exatamente o que vinha a seguir. Eles prenderam Damião no tronco. Era uma estrutura velha, de madeira manchada por sangue e tempo, que ficava nos fundos da fazenda, longe da casa grande, longe dos olhos sensíveis da sinhá. Ali era onde os castigos aconteciam. Ali era onde os corpos eram quebrados para manter a ordem.
Damião foi amarrado de pé, com os braços estendidos acima da cabeça, as costas expostas. Ele não resistiu, não gritou, não implorou, apenas deixou que o amarrassem, porque sabia que qualquer reação só pioraria as coisas. E enquanto isso, o Sinhozinho estava trancado no quarto. Batia na porta, gritava, chorava, implorava para o pai deixá-lo sair. Mas ninguém vinha. A mãe tinha mandado trancar a porta por fora, e só ela tinha a chave. Você vai ficar aí até aprender, ela disse, do outro lado da porta com a voz fria, até entender a gravidade do que você fez. Mãe, por favor, ele não tem culpa. Fui eu que procurei ele. Cala a boca, gritou ela, pela primeira vez na vida perdendo a compostura. Você acha que eu quero ouvir isso? Você acha que eu quero saber dos detalhes da sua aberração? O Sinhozinho encostou a testa na porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, não deixe o pai machucar ele. Mas ela já tinha ido embora. O castigo aconteceu nos fundos da fazenda, longe de todos. No quarto, o Sinhozinho estava trancado, batendo na porta, gritando, chorando, implorando para o pai deixá-lo sair. Mas ninguém vinha, e de longe ele ouviu, não os detalhes, não os sons específicos, mas algo que o fez cair de joelhos no chão, cobrindo os ouvidos, tentando não ouvir, porque ele sabia o que estava acontecendo. Sabia que Damião estava pagando por algo que os dois tinham escolhido juntos, e ele não conseguia fazer nada. Quando tudo acabou, Damião foi solto do tronco. Ele mal conseguia ficar de pé. As costas dele carregavam as marcas da punição. Cada movimento custava, mas ele se recusou a desmoronar. O coronel se aproximou, limpando o chicote com um pano. Você vai dormir no celeiro essa noite. Amanhã eu decido o que fazer com você. Se eu fosse você, rezava para eu ter misericórdia. Então, com um último olhar de desprezo, ele se virou e foi embora. Naquela noite, o Sinhozinho não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, sentindo o peso esmagador da culpa pressionando seu peito. Ele sabia que Damião estava lá fora, sozinho, ferido, sofrendo, e sabia que era culpa dele. Por volta das 3 da manhã, ele não aguentou mais. Pegou a chave reserva que ele sabia que a mãe escondia na gaveta da cômoda do corredor. Destrancou a porta, desceu as escadas sem fazer barulho e foi até o celeiro. Quando empurrou a porta, viu Damião deitado de bruços no chão, sobre uma pilha de sacos de estopa. Ele estava acordado, mas não se mexeu quando o Sinhozinho entrou. Damião! A voz do Sinhozinho saiu como um sussurro quebrado. Damião virou a cabeça, devagar, e seus olhos encontraram os dele. O senhor não devia estar aqui. Eu sei. Se seu pai descobrir, eu não me importo. O Sinhozinho se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas começando a escorrer. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Não foi sua culpa. Foi sim, eu que... Não foi, repetiu Damião com firmeza. Os dois sabiam o risco. Os dois escolheram. O Sinhozinho cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Damião, mesmo com a dor, ergueu uma das mãos e tocou o braço dele. Para de chorar, você vai acordar a casa inteira. O Sinhozinho tentou se controlar, mas não conseguiu. Ele se inclinou e cuidadosamente abraçou Damião, evitando tocar nas costas feridas. E Damião o deixou. Porque, mesmo depois de tudo, mesmo depois do castigo, mesmo sabendo que aquilo podia custar a vida dos dois, ele não conseguia se arrepender, porque tinha valido a pena. Eles ficaram ali, abraçados no chão sujo do celeiro por tempo demais, até que o Sinhozinho sussurrou: eu vou te tirar daqui, eu prometo. Damião sorriu, triste. Você não pode prometer isso, mas eu vou tentar. Não tenta. Você só vai piorar as coisas. Eu não posso deixar você aqui, não depois do que ele fez. Damião o segurou mais forte. Escuta, amanhã seu pai vai decidir o que fazer comigo. Pode ser que ele me venda,
Pode ser que ele me mate, pode ser que ele só me mande para longe daqui. Seja o que for, você não pode interferir. Você entendeu? Não, eu não aceito isso. Você não tem escolha. Eu posso... Você não pode fazer nada, disse Damião com a voz firme. Você é o filho dele. Você tem que continuar sendo o filho dele. Porque se você desafiar ele por minha causa, ele vai te destruir também. E aí os dois, a gente tá perdido. O Sinhozinho sabia que ele estava certo, mas não conseguia aceitar. Eles passaram o resto da noite ali. Não falaram muito, apenas ficaram juntos, pela última vez. Porque ambos sabiam que quando o sol nascesse, tudo mudaria. E não haveria volta. O amanhecer chegou frio e cinzento. O Sinhozinho voltou para o quarto antes que alguém percebesse sua ausência. Deitou na cama, fingindo que tinha dormido a noite toda, mas seus olhos estavam vermelhos, inchados, marcados pela falta de sono e pelo choro. Quando a mãe veio abrir a porta, ela nem olhou para ele. Apenas disse: "Seu pai quer falar com você, na sala", e saiu. O coronel estava sentado na poltrona de couro com um copo de cachaça na mão, mesmo sendo só 7 da manhã. Ele tinha o olhar cansado, mas o rosto permanecia duro, fechado. Quando o Sinhozinho entrou, ele não disse nada por um longo tempo, apenas bebeu. Finalmente falou: "Eu passei a noite inteira pensando no que fazer com você." O Sinhozinho ficou em silêncio, de pé no meio da sala, com as mãos tremendo. "Pensei em te expulsar, pensei em te deserdar, pensei em mandar você embora dessa fazenda e nunca mais falar o seu nome." Ele fez uma pausa. "Mas aí eu lembrei que você é meu único filho e que, se eu te expulsar, tudo o que eu construí morre comigo." O Sinhozinho engoliu seco. "Então eu decidi o seguinte", continuou o coronel com a voz fria. "Você vai casar com a moça que a sua mãe escolheu. Você vai ter filhos. Você vai continuar o nome dessa família. E você vai esquecer que aquele escravo existiu." "Pai, não me interrompe." O Sinhozinho fechou a boca. "Quanto ao escravo..." O coronel tomou mais um gole. "Eu vendi ele." O mundo parou. O Sinhozinho sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "O quê?" "Ontem à noite mandei um recado para o negociante da cidade. Ele vem buscar o escravo hoje à tarde. Vai levá-lo para uma fazenda no interior, longe daqui. E você nunca mais vai vê-lo." "Não, pai, não faz isso. Já está feito." A voz do coronel ecoou pela sala. O Sinhozinho sentiu as lágrimas começarem a subir, mas tentou segurá-las. "Pai, por favor, eu faço o que o senhor quiser. Eu caso, eu tenho filhos. Eu faço tudo, mas não vende ele. Por favor." O coronel se levantou, devagar, e caminhou até o filho. Ficou cara a cara com ele. "Você acha que eu vou deixar aquele homem aqui, sabendo o que ele fez com você? Você acha que eu vou deixar essa vergonha continuar debaixo do meu teto? Não foi culpa dele. Não me importa de quem foi a culpa." O coronel respirou fundo, tentando se controlar. "Ele sai daqui hoje e você vai aceitar isso. Porque se você tentar fazer qualquer coisa para impedir, eu juro por Deus que eu mato ele na sua frente. Você entendeu?" O Sinhozinho estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Mas com a voz quebrada, sussurrou: "Eu entendi." Naquela tarde, o negociante chegou. Era um homem gordo, de barba manchada de fumo, que tratava os cativos como gado. Ele inspecionou Damião, reparou nas marcas recentes nas costas, franziu a testa. "Esse aqui aprontou, foi?" "Aprontou", respondeu o coronel seco. "Tá bom, mas vou ter que descontar no preço." "Não me importa. Só leva ele daqui." O negociante deu de ombros e fez sinal para os capangas dele amarrarem Damião. Enquanto isso, o Sinhozinho estava na janela do quarto, observando tudo de longe. Ele queria descer, queria gritar, queria impedir, mas não podia. Porque, se fizesse isso, o pai cumpriria a ameaça. E ele não podia deixar Damião morrer. Então ficou ali, parado, impotente, vendo o homem que ele amava ser levado embora.
E quando Damião passou em frente à casa grande, ele ergueu os olhos e viu o Sinhozinho na janela. Seus olhares se encontraram. Nenhum dos dois fez nenhum gesto. Mas naquele último olhar estava tudo. Tudo o que eles não puderam dizer. Tudo o que eles não puderam viver. Tudo o que foi destruído antes mesmo de começar. E então Damião foi embora. E o Sinhozinho nunca mais o viu. Nos meses seguintes, a vida voltou ao normal. Ou pelo menos tentou. O Sinhozinho casou com a moça da cidade. Teve filhos. Administrou a fazenda. Fez tudo o que o pai mandou. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Passou a evitar o celeiro. Não conseguia mais olhar para aquele lugar sem sentir o peito apertar. E toda noite, antes de dormir, ele se perguntava: será que Damião ainda está vivo? Será que ele pensa em mim? Será que ele me odeia? Mas ele nunca teve respostas, porque nunca mais ouviu falar dele. Passaram-se 20 anos. 20 anos desde aquele dia no celeiro. 20 anos desde que Damião foi levado embora. 20 anos desde que o Sinhozinho, agora apenas o coronel, já que o pai tinha morrido há uma década, viu aquele rosto pela última vez. A fazenda prosperou. A família cresceu. Ele teve 3 filhos, uma esposa dedicada que nunca perguntou sobre o vazio no olhar dele. Uma vida respeitável, cercada de terras, poder e silêncio. Mas ele nunca esqueceu. Toda vez que passava perto do celeiro, que agora era usado apenas para guardar ferramentas velhas, sentia aquele aperto no peito, aquele peso que não saía, aquela sensação de que tinha deixado algo inacabado, algo que ainda respirava dentro dele, mesmo depois de tanto tempo. E em algumas noites, quando a casa dormia e ele ficava sozinho na varanda, olhando para o horizonte escuro, ele se perguntava: será que ele ainda está vivo? Será que ele se lembra de mim? Será que ele me odeia por não ter feito nada? Mas ele nunca buscou respostas, porque tinha medo do que poderia encontrar. Foi numa manhã de outubro que a notícia chegou. Um dos trabalhadores da fazenda vizinha apareceu no portão, pedindo para falar com o coronel. Disse que tinha algo importante. Algo sobre um escravo velho que tinha morrido na propriedade ao lado. O coronel não entendeu por que aquilo era relevante. Até que o homem disse o nome: Damião. O mundo parou. O coronel sentiu o ar sumir dos pulmões. Sentiu as pernas ficarem fracas. Sentiu o coração bater tão devagar que parecia que ia parar. O quê? Damião, senhor. O velho que trabalhava lá faz uns 15 anos. Morreu ontem, de velhice, dizem. Mas ele pediu para entregar isso aqui para o senhor. O trabalhador estendeu um pedaço de papel dobrado, manchado, velho. O coronel pegou com as mãos tremendo, dispensou o homem e, sozinho na varanda, abriu a carta. E a letra era trêmula, irregular, como se tivesse sido escrita por alguém que mal sabia escrever, mas era legível e dizia: Senhor, não sei se essa carta vai chegar até o senhor. Não sei se o senhor ainda se lembra de mim, mas eu nunca esqueci. Eu passei esses anos todos pensando no senhor, pensando naqueles dias no celeiro, pensando no jeito que o senhor olhava para mim, no jeito que a gente ficava ali, junto, como se o mundo não existisse. Eu sei que o senhor não podia fazer nada. Eu sei que o senhor não tinha escolha. E eu nunca culpei o senhor por isso. Mas eu queria que o senhor soubesse uma coisa. Eu nunca me arrependi, nem um dia. Porque por mais que tenha doído, por mais que tenha sido perigoso, por mais que tenha acabado do jeito que acabou, foi real. E foi a única coisa real que eu tive na minha vida. Então, se o senhor ainda pensa em mim de vez em quando, saiba que eu também pensei. Todo dia. Até o último. E que eu nunca parei de sentir. Damião. O coronel leu a carta 3 vezes. Depois, dobrou de novo, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Ele se levantou. Caminhou até o quarto. Trancou a porta. Sentou na beira da cama. E pela primeira vez em 20 anos, chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelo medo que o impediu de lutar,
pela covardia que o fez aceitar tudo em silêncio, por ter deixado o homem que ele amava ser levado embora sem ao menos dizer adeus, por nunca ter ido atrás, por nunca ter tentado, por ter vivido uma vida inteira fingindo que aquilo não tinha importado, quando na verdade tinha sido a única coisa que importou. Naquela noite, ele voltou ao celeiro. Não tinha ido ali em anos. Mas agora, com a carta dobrada no bolso, ele precisava. Empurrou a porta velha que rangeu nos gonzos enferrujados. Entrou. O cheiro de madeira velha e terra úmida encheu seus pulmões. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pela luz fraca da lamparina que ele trazia. Ele olhou ao redor e por um instante conseguiu ver tudo de novo. Damião encostado na parede, consertando a correia de couro. Ele mesmo entrando, nervoso, inventando uma desculpa. Os dois se tocando pela primeira vez. O beijo, o calor, o medo. A certeza de que aquilo era errado e certo ao mesmo tempo. E então, no silêncio absoluto daquele lugar esquecido, ele sussurrou: "Eu também nunca parei de sentir." Nos dias seguintes, o coronel mudou, não drasticamente. Não de um jeito que as pessoas pudessem apontar e dizer: "Olha, algo aconteceu com ele." Mas ele estava diferente, mais quieto, mais distante. Como se uma parte dele tivesse finalmente aceitado algo que tinha passado a vida negando. Ele mandou reformar o celeiro, disse que era para honrar a memória do pai, mas na verdade era para honrar outra memória. Uma que ninguém mais sabia que existia. Uma que tinha sido enterrada no silêncio, na culpa, no medo, mas que nunca tinha morrido de verdade. 10 anos depois, quando o coronel estava em seu leito de morte, cercado pelos filhos, pela esposa, pelos netos, ele pediu para ficar sozinho por alguns minutos. Todos saíram. E ele, com as mãos trêmulas, tirou do bolso da camisa um pedaço de papel velho, dobrado tantas vezes que estava quase se desfazendo. Abriu, leu pela última vez e, com um suspiro longo e cansado, sussurrou: "Eu te amei, Damião, do jeito que eu pude, do jeito que o mundo me deixou." E então fechou os olhos e nunca mais abriu. A carta foi enterrada com ele. Ninguém nunca soube o que estava escrito nela. Ninguém nunca soube da história do sinhozinho e do escravo do celeiro. Porque histórias assim não eram contadas. Eram apenas sentidas no silêncio, na sombra, na dor que não tem nome e na cicatriz que nunca sara. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like para que memórias como essa não sejam apagadas pelo tempo. Porque a história oficial nunca conta tudo. Ela silencia os amores que não se encaixavam, os desejos que eram chamados de pecado, as vidas que foram destruídas por ousarem sentir. E mesmo que essas histórias não estejam nos livros, elas existiram, elas doeram, elas sangraram e elas merecem ser lembradas. Sim. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos das sombras da escravidão, histórias que o Brasil colonial tentou enterrar, mas que ainda ecoam no silêncio das fazendas antigas, dos celeiros abandonados, das cartas que nunca foram lidas. E me conte nos comentários, você acredita que existiram amores assim, escondidos nas sombras da Casa Grande? Amores que nunca puderam ser vividos, mas que, mesmo assim, foram reais? Leve consigo essa verdade. O amor proibido não deixa de ser amor. Ele apenas dói mais e deixa cicatrizes que atravessam gerações. Até a próxima memória.